Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora nós vamos entender como controlar essas críticas constantes da sua mente. E aí eu já vou te perguntar de cara, você percebe muitos pensamentos ao longo do seu dia na sua mente? Você tem muitos pensamentos e pensamentos normalmente repetitivos. Você fica pensando às vezes na mesma coisa, no mesmo problema. Você se vê assim, coloca eu aqui para quem, quero saber quem se identifica com isso. Esses pensamentos constantes e muitas vezes enfraquecedores, eles estão causando dois grandes problemas para você. Dois grandes problemas para você. E aí vieram até os balãozinhos aqui do Instagram. Dois grandes problemas para você. O primeiro é que quando você pensa, quando um pensamento entra na sua mente, seja ele qual for, há um gasto de energia. Escreva aqui, energia. Há um gasto de energia. E energia para nossa mente é muito importante para garantir a nossa sobrevivência. E para nossa mente tudo se trata de sobrevivência. Então quando você pensa, você gasta energia. Por quê? Inicia-se um ciclo de pensar, sentir, ou seja, dar um significado e agir. Tudo bem até aqui? Boa, Clarinha. Energia, bom dia, Sandra. Liginha também por aqui. A Maíra, bom dia, seja bem-vinda. A Fermina Montes Martins. A Elaine, bom dia, boa. Cristina Vital, isso aí. Escreve autoestima para entrar na comunidade Autoestima Saudável. Quando você gasta essa energia no pensar, sentir e agir, e quando você tem muitos pensamentos ao longo do dia, o que vai acontecer? A sua energia vai baixando. A energia vai baixando. E quando a energia baixa, você, de uma certa maneira, fica sem forças. Você fica, muitas vezes, paralisada. Muito da procrastinação acontece por isso. Há um gasto excessivo de energia. Você gasta muita energia e aí o que acontece? Você paralisa. Você não consegue fazer. Só que a tua mente, como eu disse, ela quer garantir a tua sobrevivência. E aí o que ela faz? Ela vai fazer de tudo para que você recupere essa energia. E aqui você recupera energia de duas maneiras. Ou através do sono. Então você vai lá e dorme, e aí dorme o suficiente para você recuperar essa energia, só que infelizmente nós dois sabemos que o sono tem sido muitas vezes deixado em segundo plano. Quem se identifica com isso? Quem aqui tem dificuldade para dormir, por exemplo? A gente não cuida mais do sono como a gente deveria cuidar. E a segunda maneira é através da alimentação. Que também aqui entre nós sabemos que a alimentação não é saudável, né? A alimentação muitas vezes ela deixa de ser saudável. A minha amiga Karen, que é nutricionista, está aqui e não me deixa mentir. Ou seja, você talvez reponha essa energia com uma baixa qualidade na alimentação. E aí, claro, com isso, o que acontece? Problemas vão se sucedendo. E aí você tem dificuldade para emagrecer, você tem dificuldade de muitas vezes de gostar da sua própria imagem. E aí o segundo problema, lembra que eu te falei dos pensamentos? O segundo problema é que esses pensamentos enfraquecedores, eles fazem com que a sua autoestima adoeça. Autoestima é a maneira como você se enxerga. A Zilna não consegue dormir. A Zilnar não consegue dormir. Por quê? Porque provavelmente existe aí um estado, existe um aprendizado na tua mente de que você precisa, por exemplo, ficar em alerta. Guarda isso. Talvez você tenha inclusive crise de ansiedade com isso. Então isso você precisa tratar a causa. Tudo bem, Zilnar? Agora voltando aqui. Esses pensamentos enfraquecedores, muitas vezes através de críticas constantes, onde você se trata muito mal, eles fazem com que a sua autoestima adoeça. E aí a autoestima é a maneira como você se enxerga, a maneira como você se vê, a maneira como você se trata. Ontem no nosso encontro ao vivo, quem estava aqui no encontro ao vivo da comunidade Autoestima Saudável, sabe que nós falamos disso. Do hábito mais destruidor que existe da autoestima. Qual é o hábito mais destruidor da autoestima? É você se tratar mal. E a maneira, digamos, mais rápida e fácil de você se tratar mal é através do quê? Dos pensamentos.
através dessas críticas constantes que você faz com você mesma. Palavras que são pesadas, palavras que te desvalorizam, palavras que te enfraquecem. Quem aqui verdadeiramente tem um diálogo interno ruim? Escreve eu aqui. E o que é um diálogo interno ruim? É você, como se você falasse, quer dizer, você fala com você mesma muitas vezes, e sempre esse diálogo é através de críticas, de desvalorização, é você se inferiorizando. Alguém aqui se identifica com isso? E é por isso que, se você quer recuperar a tua autoestima, você precisa controlar isso urgentemente. Porque essas críticas constantes, esses pensamentos enfraquecedores fazem você perder energia. E é por isso que talvez você procrastine. É talvez por isso que você não consiga tomar uma decisão na sua vida. É por isso que os seus resultados estão longe daqueles que você queria. É por isso que você não consegue emagrecer, por exemplo. Porque esse excesso de pensamentos faz com que você perca energia. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso está fazendo sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para a Célia, para a Jaque, para a Beth Carvalho, seja bem-vinda, a Claudinha, o Joalizon, acho que é isso. Se eu errei, desculpa. A Senira Brito, Marlene, Gicarla, sejam bem-vindas. A Fermina Montes Martins, isso, escreve autoestima para você entrar gratuitamente para a comunidade Autoestima Saudável. A Gessilda, já me critiquei muito, hoje não tanto, mas que bom. Mas se ainda existe essa crítica, toma esse cuidado. Por quê? Porque esses pensamentos desenfreados e principalmente enfraquecedores fazem com que você perca a energia ao longo do teu dia. Quando há um excesso de pensamentos, você pensa, sente e age. O sentir é dar um significado para isso. E aqui é onde eu quero que você entenda. Existem palavras que, quando você diz para si mesma, elas machucam muito. Por quê? Porque você, melhor do que ninguém, sabe como se machucar. Faz sentido isso? A Mônica, foi esses diálogos internos negativos que vivi anos da minha vida. Hoje sou feliz com o pouco que tenho. Gratidão, gato. Obrigado. Mas parabéns por isso, porque esse diálogo interno, ele precisa ser controlado. Ele precisa se transformar num diálogo interno positivo. Ô gata, então basta eu agora falar palavras bonitas para mim? Não, porque isso não funciona. Porque se funcionasse, tava todo mundo bem. Não funciona. O que eu quero que você entenda é que esse diálogo interno negativo, ele é o resultado de alguns aprendizados. Porque quando você, por exemplo, era criança, muito provavelmente você não tinha esse diálogo interno. Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido. Bom dia, Neide, Neidinha, Eliane também por aqui, seja bem-vinda. Provavelmente você não tinha esse diálogo interno ruim. Você começou a ter esse diálogo interno ruim a partir das experiências que você foi tendo. E o que são essas experiências? São as relações que você teve com o mundo e com pessoas nesse mundo. Quando você se mantém por muito tempo, especialmente na infância, num ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, pessoas que te criticam, pessoas que te desvalorizam, pessoas que te colocam para baixo, você de uma certa maneira acostuma-se com isso. Você se acostuma. E aqui eu vou te falar uma coisa importante. A nossa vida, ela é totalmente programada até o final da primeira infância, os 7 anos de idade. E essa primeira infância, eu sempre gosto de ampliar ela um pouquinho para a gestação. Por quê? A partir dos 3 meses de gestação, você lá na barriga da sua mãe, você já estava vivendo as emoções dela. Então, se a mãe, presta atenção, se a mãe se sentia alguém desvalorizada, ela se sentia incapaz, ela se sentia insegura. Se isso era reforçado, por exemplo, pelo seu pai com ela, ou pelos pais dela com ela, ou por qualquer pessoa com ela foi
absorvendo isso, e você lá na barriga dela também absorveu essas emoções. Existe escreve aqui, ó, fusão emocional. Existe uma fusão emocional entre o bebê barra criança com essa mãe até o final dessa primeira infância aos 7 anos. Ou seja, tudo que sua mãe viveu emocionalmente nesse período, você viveu e criou interpretações aqui na sua mente. Interpretações. A minha mãe, por exemplo, ela não se sente capaz. Ela não se sente capaz. E aquilo se torna muitas vezes o espelho para você. O espelho para que você haja no mundo da mesma maneira que a mãe. Existe um termo que eu uso bastante, principalmente para quem já fez a blindagem emocional comigo, que é lealdade emocional. Boa Gláucia, boa Célia, boa Jaque, fusão emocional. O termo é lealdade emocional. E o que é essa lealdade emocional? Presta atenção agora que fichas talvez caiam para você. Quando você nasceu ou quando você estava na barriga da mãe, você precisava de um adulto para garantir a tua sobrevivência. O bebê humano ele não consegue nascer e sobreviver sozinho. Ele não vai para a cozinha fritar um ovo, certo? Para se alimentar. Ele precisa, por um bom tempo, de um adulto para protegê-lo, para cuidar dele, para dar alimentação, para limpar, para dar afeto, para dar carinho. E quando isso, de alguma maneira, não acontece, essa criança ou esse bebê, eles criam muitas vezes essa lealdade emocional. Por quê? Porque eles precisam sobreviver. É como eles dissessem assim para suas mães, presta atenção. É como se eles dissessem o seguinte: mãe, eu preciso que você cuide de mim. Mãe, eu preciso que você me alimente, que você me dê afeto, que você me dê calor, que você me dê segurança. Então, em troca disso, eu vou me comportar do jeito que você quer. Eu vou fazer de tudo para não te dar trabalho. Eu vou fazer de tudo para não gerar nenhum problema para você. Ah, mãe, inclusive, eu vou carregar também os seus problemas emocionais comigo, para que a gente fique juntos, para que a gente se torne leal emocionalmente. A lealdade emocional, quando eu falo dela na hipnoterapia, nos meus protocolos de hipnoterapia, eu gosto de usar sempre a metáfora de uma algema. Imagina uma algema aqui no seu braço, te prendendo, te ligando à sua mãe. E essa lealdade emocional, enquanto ela não é quebrada, essa interpretação de lealdade ela não é quebrada, você provavelmente repete os mesmos padrões da sua mãe. Alguém se identifica com isso? De você viver os mesmos padrões da mãe? Padrões em qualquer área da vida. Por exemplo, relacionamentos, que é muito comum. Alguém aqui, de uma certa maneira, repetiu o padrão da mãe nos relacionamentos? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O meu pai, ele era alcoólatra. E hoje eu sou casada com alguém alcoólatra. Por exemplo, ou eu já vivi relações com alcoólatras. Há uma repetição. Há uma repetição. Entende isso? A repetição desses padrões. Um outro padrão muito comum. A minha mãe, ela não tinha prosperidade financeira, ela não conseguia prosperar. E eu, mesmo com todo o conhecimento, com tudo que eu sei, eu não consigo também. Eu, às vezes, consigo ter dinheiro, criar dinheiro, mas depois eu perco esse dinheiro. E aí eu fico na mesma situação da minha mãe. Alguém se identifica com isso também? São padrões criados a partir da lealdade emocional. Mônica, eu fico impressionado como você fala a minha história. Parece que você estava lá na minha infância. Olha, eu não estava lá na sua infância, né? Mas isso é mais comum, Mônica, do que a gente imagina. Então, por isso que a história, às vezes, quando eu falo aqui, ela toca você ou qualquer outra pessoa. Por quê? Porque é muito comum isso. Isso eu vou falar com a minha experiência aí de quase 4.000 atendimentos nos últimos anos através da hipnoterapia.
São histórias que eu escuto todos os dias, às vezes o mesmo enredo, claro, com personagens diferentes, mas é o mesmo enredo. Então entenda que provavelmente você aprendeu a aceitar a desvalorização, porque quando você se critica constantemente, quando você usa palavras pesadas com você, você está se desvalorizando. Faz sentido isso para você? Há uma desvalorização, você se desvaloriza, você se diminui. E aí o que acontece? Você aceita muitas vezes que outras pessoas venham te desvalorizar. É o que acontece nas relações tóxicas, nas relações abusivas, muitas vezes nas relações violentas. A toxicidade dessas pessoas vem através do quê? Muitas vezes através das palavras que te desvalorizam, que te diminuem, que fazem você se sentir incapaz, que fazem você se sentir feia, burra. E você talvez hoje esteja vivendo uma relação tóxica como essa. Alguém está vivendo uma relação assim? Você talvez esteja vivendo uma relação assim e você não tenha forças para sair. E eu te entendo. Mas eu não aceito que você permaneça nessa situação. E você também não pode aceitar mais isso. Você não pode mais dar essa permissão, boa Liginha, sem perceber damos a permissão. Você não pode mais dar essa permissão para outras pessoas te desvalorizarem, te diminuírem. Mas como que você vai fazer isso? Eu vou te contar agora. Deixa eu dar um bom dia aqui para o meu grande amigo Igor Erkovitz. Fala, Igor, seja muito bem-vindo, que legal você aqui. A Mônica, eu nunca esqueço aquele particular que tive com você. Foi libertação de uma mágoa que eu carregava desde a infância. Hoje eu sou livre. Sim, a gente fez um processo de hipnoterapia. Exatamente. Por quê? Porque você ali, você desativou aquela emoção que estava ligada ainda. E você conseguiu ressignificar. É o que a hipnoterapia faz. A hipnoterapia é uma terapia que utiliza a hipnose como ferramenta. E o papel da hipnoterapia é quebrar essa emoção ativa, desativar essa emoção, porque aí eu posso curar aquela ferida emocional. Aí sim eu posso ressignificar, dar um novo significado para minha mente. Tudo bem? O que eu quero que você entenda é que para você sair de uma relação tóxica, abusiva, não basta você querer. E eu sei que você quer, só que você não sabe como. Faz sentido? Você talvez hoje não saiba como dizer esse não, como botar esse limite. E eu sei disso porque eu lido com pessoas como você o dia todo. Se eu mostrasse para você aqui, por exemplo, meu inbox do Instagram, cara, e olha que eu tento, às vezes com um delay, mas eu tento responder todo mundo, mas é difícil. Porque as histórias se repetem. E por que as histórias se repetem? Porque tudo está ligado à autoestima. Tudo está ligado à autoestima. Porque no momento que você nasceu, você tinha uma autoestima saudável. Assim como provavelmente o seu corpo físico. Você era uma pessoa saudável. Só que, o que acontece? Você acabou aceitando palavras, rótulos e acreditando que isso é verdade. E não conscientemente, mas aqui no seu subconsciente. Guarda isso. A mente subconsciente é a nossa mente emocional, onde ela guarda as emoções, onde guarda as interpretações. Essas interpretações é a maneira como a gente enxerga o mundo. Se eu vivi, por exemplo, uma infância de abusos, sejam emocionais, físicos e até mesmo sexuais, se eu vivi essa infância, como que eu vou enxergar o mundo? Eu vou enxergar o mundo como um mundo sujo, como um mundo hostil, como um mundo que vai abusar de novo de mim. E aí o meu comportamento vai ser de acordo com aquilo que eu acredito. Entende isso? Então por isso que você precisa recuperar essa autoestima. Porque essa autoestima, a maneira como você está se enxergando hoje, não permite que você confie em quem você é.
E você hoje talvez olhe para si, se você se olhar no espelho agora, você não consiga enxergar o potencial que você tem. Você olha para si, olha para essa imagem no espelho e vê muitas vezes uma pessoa perdedora, uma pessoa frustrada, uma pessoa sem sonhos, uma pessoa perdida. Porque esse é o estado, é a consequência do teu comportamento. Os resultados que você tem hoje na sua vida são os resultados do seu comportamento, das suas ações. É por isso que o ciclo da mudança, que eu falo bastante aqui, ele começa com uma autoestima saudável. Mas como que eu torno a minha autoestima saudável? Curando, escreve aqui, as minhas feridas emocionais. Escreve aqui. Deixa eu dar um bom dia para o meu cunhado, Dr. Marcelo Rocha. Fala, Marcelão, seja muito bem-vindo. Alita Bispo também por aqui. Deixa eu ver aqui a Célia. Antes a Mônica aqui. Eu sou testemunha viva do profissionalismo e conhecimento do Ogata. Vou ser grata para o resto da minha vida. Sofria com pânico, ansiedade, depressão e muito mais. Mas hoje sou livre. Gratidão, Mônica. Obrigado pelas palavras. A Célia, Ogata, eu termino o relacionamento, mas o cara não sai da minha porta. Aí termino voltando e nosso relacionamento é abusivo. Já aceitei muita falta de respeito dele para comigo, tipo com palavras que ativaram meus gatilhos. Se possível, indico o que fazer para que ele não vá mais para a minha porta. Olha só, para que ele não vá mais à minha procura. Olha só, presta muita atenção. Primeiro, Célia, que bom que você conseguiu expressar isso. Fico feliz, muito feliz que você tenha conseguido expressar tudo isso. A primeira coisa é, hoje existe nessa relação que conscientemente você sabe que não é boa para você e que você acaba voltando, existe, e eu quero que todo mundo escreva aqui para não esquecer esse termo, existe um ganho secundário. Toda vez que você volta, não é pela insistência dele, guarda isso que eu estou te falando, não é pela insistência dele. Você volta porque existe um ganho secundário. E aí você deve estar aí do outro lado me xingando. Tá louco, gata? Que ganho que eu tenho? Eu sei que é uma porcaria, eu sei que a relação é péssima, eu sei de tudo isso. Porém, o ganho secundário é um ganho inconsciente que todo mundo tem, de uma relação, por exemplo, tóxica. Provavelmente, existe aí hoje, dentro da tua história, o que faz você voltar para ele, mesmo tendo consciência de que essa relação ela é horrível para você, existe uma ferida emocional. Existe uma ferida emocional. E aí você precisa curar essa ferida emocional para que você possa ter uma nova interpretação. Provavelmente a ferida que existe aí é a ferida do abandono. Ou a ferida da rejeição. E aí é onde você precisa olhar para a tua infância. Lá na tua infância, você foi... A gestação, por exemplo, foi a gestação quando seus pais engravidaram de você. Foi uma gestação desejada. Eles aguardaram ansiosamente pela sua chegada. Ou foi uma gestação inesperada ou até mesmo rejeitada. Porque aí... a gente precisa entender o desamparo que você ali, bebê, na barriga dela, viveu. E aí aquela dor é tão grande que a tua mente guarda isso. Lembra que eu falei, e eu falo todos os dias, guarda essa palavrinha aqui, sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. Tudo. E quando você imagina uma vida sozinha, sem essa pessoa, você se sente insegura. Então o ganho secundário vem da onde? Muitas vezes da rejeição ou do abandono. E aí o que acontece? A tua mente, ela decide por você. Porque é um processo automático. A tua mente sempre quer garantir a tua sobrevivência. Olha só, a Célia, sim, os dois. Fui abandonada por meu pai e fui rejeitada ao nascer pela minha mãe. Ou seja, existe aí um medo ainda gigantesco de ficar sozinha. Ah, Gata, não, eu sou adulta, eu posso ficar sozinha. Isso é o que você fala conscientemente. A nossa mente subconsciente,
ela comanda a nossa vida. Ela comanda a nossa vida. É por isso que é tão difícil mudar um comportamento. Sabe por quê? Porque para você mudar um comportamento, você precisa mudar uma crença, você precisa mudar as interpretações que a sua mente tem. E não dá para você mudar um comportamento sem mudar essas crenças. Não dá, é impossível. Por exemplo, você está aqui mesmo, você está aqui agora nesse momento, por quê? Você acredita, ou seja, é a sua crença, de que essa nossa conversa vai te ajudar. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A Célia, tenho medo mesmo, não nego. Pois é, o medo que existe, é por isso que você volta com ele, porque você talvez hoje, olha só, a tua mente, você deve ter vivido com essa pessoa, especialmente no início, ou em alguns momentos dessa relação, momentos que foram bons e que você se sentiu cuidada, amparada. Tudo aquilo que você não viveu, seja na gestação ou na infância. Então, esse é o ganho secundário. Então eu preciso mudar esse ganho secundário. Como que eu mudo isso? Através da hipnoterapia. Hipnoterapia é totalmente eficaz, é segura, é rápida, exatamente para você ressignificar isso. Tudo bem? A Célia, faz sentido, porque me faz muito bem esse momento te ouvindo. Ótimo, então, você está aqui, o comportamento que é estar aqui, nessa live, atende o quê? Algo que você acredita. Algo que você acredita. A Cristina Vital, já vou falar com você aqui também. E a Areta também, que eu já vi aqui, já vou falar com vocês. Você tem um comportamento que vai de acordo com o que você acredita. Se eu chegar aqui agora, por exemplo, para você não estar aqui amanhã, eu preciso mudar a tua crença. Então eu poderia aqui falar, olha gente, a partir de amanhã eu não vou mais falar aqui sobre autoestima, coragem, como funciona a mente. Eu vou contar piadas, tá bom? Então a partir de amanhã vem pra cá que eu vou contar piadas, tá bom? Das 8h15 às 9 da manhã eu vou contar várias piadas. Você, a partir disso, a sua crença de que esse espaço aqui, ele é bom pra você, provavelmente, a não ser que você goste de piadas, né? E aliás, eu sou péssimo em contando piadas. Mas você não estará aqui amanhã, faz sentido? Entendeu? Então, piada não, pode deixar, Célia, não vou contar piada não. Mas o teu comportamento atende àquilo que você acredita. Então, para você sair de uma relação tóxica e abusiva, você precisa o quê? Curar as tuas feridas emocionais. Tudo bem? Areta, olha só. Ótimo, Areta. Muito bom que a Areta colocou aqui. Escutei muitas vezes que vim por acidente. E claro que às vezes os pais contam isso, porque assim, uma gestação inesperada não significa uma gestação rejeitada. Tudo bem? Mas mesmo em tom de brincadeira, hoje eu entendo o peso disso. Sim, porque quando você nasceu, você era uma folha em branco e a tua mente é uma esponja. Ela vai absorvendo o mundo através do que você ouviu, do que você viu. E a partir daí a sua mente vai criando interpretações. Essas brincadeirinhas de infância, presta muita atenção, elas geram uma crença. Eu sempre conto isso nas minhas palestras. A minha filha Lorena, minha filha mais velha, hoje com 16 anos, quando ela nasceu, ela era uma menina bem insegura. E até por uma questão muito de proteção, a Lorena foi super desejada. Mas por proteção, ser a primeira filha, tanto da minha parte quanto da minha esposa, né? Então a gente era muito inseguro, então a gente não deixava a Lorena fazer nada. E aí, claro que isso foi gerando nela um comportamento de insegurança. E aí, o que acontecia? Muitas vezes, ela deixava as coisas caírem. E aí eu lembro que algumas pessoas da família começaram a brincar com ela, e eu sei que era uma brincadeira.
Mas como a Areta falou, tem um peso isso. Porque isso se torna muitas vezes aquilo que eu acredito. Isso tem a ver com autoestima. Começavam a brincar com ela, você é desastrada. Você é desastrada. E davam risada, é desastrada. É um rótulo que ela foi absorvendo. E nos últimos anos, aí já eu com o conhecimento que eu tenho, fui quebrando isso. Então eu não permiti mais que chamassem ela de desastrada. E eu fiz ela, inclusive, alguns trabalhos terapêuticos para ela acreditar que não, ela não é desastrada. Todo mundo derruba, às vezes você derruba um copo, você derruba, né, uma xícara, acontece. Mas isso não significa que ela seja isso. Tudo bem? Então essa coisa da gestação, veio por um acidente, você começa a acreditar. E se eu vim por um acidente, significa que eu não fui desejada. Isso significa que os meus pais não queriam. Isso significa que minha mãe, ela talvez se distancia de mim, porque ela não queria que eu viesse. Isso significa que eu sou um problema. E aí eu passo a ter um comportamento por lealdade emocional para atender, por exemplo, os desejos da minha mãe. Eu me torno a garota obediente, a filha obediente, a filha que faz tudo, que não consegue dizer não para os pais ou para a mãe principalmente. Alguém aqui se identifica com isso? E aí você tem dificuldades ao longo da vida. Por isso que romper com essa lealdade emocional é essencial nessa fase adulta. Tudo bem? Deixa eu ver aqui a Cristina. A Cristina falou aqui, ó. Cheguei hoje aqui, já li seu livro de mensagem, tem me ajudado muito. Que legal, muito bom. Aliás, ó, entra na comunidade Autoestima Saudável. Ontem tivemos um encontro incrível com o processo terapêutico no final, que eu falei exatamente sobre isso, né? Sobre rótulos. Quem estava lá, a gente fez um processo terapêutico bem poderoso sobre isso. E a gente faz os nossos encontros sempre às terças-feiras, ao vivo, 21 horas. Só para quem é da comunidade. Então escreve Autoestima aqui e você vai receber um link no seu direct e aí você clica lá e entra gratuitamente, tá bom? Olha só, Cristina, fiquei órfão aos 6 anos, gestação tumultuada. Então, olha só, vários comportamentos que você talvez tenha hoje, resultados, sintomas inclusive, são o resultado dessa primeira infância. Lembra que eu falei, Cristina, que a nossa vida ela é definida até os 7 anos de idade. Depois é só repetição de padrão. Então, assim, eu não sei exatamente, né? Deixa eu ver se você escreveu. Imagina, o seu dom não é contar piada. Não é contar piada, longe disso. Eu gosto, às vezes, de fazer umas piadas sem graça. As minhas filhas se irritam com isso às vezes, mas é. A Cristina, só a hipnose consegue limpar meu subconsciente? Olha, sim. E eu não vou dizer que não existem outras técnicas. Eu vou falar da técnica que eu uso, tá bom? E que eu uso com eficiência já há quase 10 anos. É a técnica mais eficiente, é aquela que trata a causa. É a que trata a causa. Entendeu? Então ressignifica, porque ela é eficaz. Quando você trata a causa, você limpa o seu subconsciente. Você, não é que nem que você limpa, você ressignifica, né? Você muda as interpretações. Mas aí pegando esse comportamento da Cristina, esse contexto da Cristina, órfã, aos 6 anos, gestação tumultuada. Já dá para imaginar, e o que eu faço o que eu faço no meu protocolo de hipnoterapia? No meu protocolo de hipnoterapia, eu faço uma grande investigação. Quem já fez o protocolo comigo sabe. Eu vou perguntar tudo que eu preciso saber. Por quê? Porque é um jogo de quebra-cabeça. Então uma pergunta que eu faço é: como era a relação dos pais quando você nasceu e na tua infância? A relação deles como um casal. Era uma relação feliz? Sim, faço online. Aliás, faço muito online hoje. Muito online, viu, Cristina? Você tinha a relação dos seus pais, era uma relação de amor? Era de muitas brigas? De traições? Como é que era? Porque tudo isso influencia no teu ambiente e na maneira como você vai enxergando o mundo. Eu vou dar um exemplo. Crises de ansiedade. Muitas crises de ansiedade que eu já tratei através da hipnoterapia, sabe qual era a causa? Ambiente familiar de muitas brigas. Imagina você acordar
E aí você tem o seu dia normal, e aí o papai foi trabalhar, a mamãe foi trabalhar, ao final do dia eles vão se encontrar. Você sabe se vai ter briga hoje? Você sabe se vai ficar tudo bem? Como é que você vai ficar? Ansiosa, não vai? E isso, se repetindo várias vezes, se torna um padrão ansioso. E aí eu não sei, será que vai ter briga hoje? Será que não vai ter? Nossa, teve briga! E aí vem toda aquela tensão. É por isso que esse ambiente familiar é tão importante. Então, uma gestação tumultuada já dá a entender que a relação dos pais não era boa. Ou que a mãe, presta atenção, que isso acontece muito também, a mãe sofreu muito emocionalmente também, e claro, pode até ter sido fisicamente, mas a mãe sofreu muito e esse sofrimento foi absorvido por você. E a lealdade emocional muitas vezes surge daí, porque, puxa, eu sou culpada pelo sofrimento da minha mãe, e aí cria-se uma crença de não merecimento. Eu não mereço nada de bom. Eu mereço, na verdade, me punir, porque minha mãe está sofrendo. A pessoa que cuida de mim, a pessoa que eu amo, ela está sofrendo, eu sou a causa. E aí você se desvaloriza. E aí você, muitas vezes, você se pune. E como que você se pune muitas vezes? Através de comportamentos que são ruins, através de falta de autocuidado, você não liga para a sua saúde. Muitas doenças autoimunes surgem a partir disso. Muitas que eu já tratei surgem exatamente disso. Entende? Faz sentido isso para você? Então, essa gestação tumultuada tem um impacto gigantesco no que aconteceu na sua vida. E aí, digamos, você ficou órfão, né? Você contou aqui, órfão aos 6 anos. Ou seja, você perdeu toda a segurança, porque você era uma criança de 6 anos. Pode ser que você tenha sido cuidada, sei lá, pelos avós, alguém próximo, mas se você ficou órfão, você perdeu toda a sua segurança. E aí o que você passa a buscar ao longo da tua vida? Segurança. Tem muita gente que hoje vive um casamento falido. Sabe por quê? Porque perdeu em algum momento essa segurança. E um casamento traz uma interpretação de segurança para ela. Ô gata, não, mas o meu casamento já acabou, eu detesto meu marido, eu não quero mais. Mas o subconsciente, ele comanda as tuas ações, ele diz, não, você tem que ficar. Ou ainda, você não viveu lá na tua infância o afeto de uma família, e você observou outras pessoas próximas a você tendo família, e era tudo o que você queria. É o que eu digo que é a síndrome do retrato de família. O que é a síndrome do retrato de família? Eu queria ter um retrato de uma família feliz. Mas aí quando eu olho para a minha realidade, eu não tive. E aí quando eu caso, por exemplo, eu quero ter essa família feliz. E eu faço de tudo por esse casamento. Eu tenho os meus filhos, eu faço tudo pelos meus filhos. E aí só que o casamento acabou. Aliás, as relações acabam. Só que aí você fica lá adoecendo a sua autoestima, você fica lá se desvalorizando numa relação abusiva e tóxica por conta dessa síndrome do retrato de família, porque você conseguiu ter a sua família e aí você fica apegada a isso. Só que você não se dá conta que você está sofrendo, que os teus filhos estão sofrendo. Normalmente, quando alguém chega para mim e fala o seguinte, olha, gata, eu não me separo porque eu penso nos meus filhos. É batata. Síndrome da foto de família. Síndrome da foto de família. Por quê? Porque não viveu isso. Porque a falta disso gerou uma dor. E aí eu quero ter esse retrato para acalmar a minha mente. Só que, na verdade, você sabe o quanto essa relação, esse casamento, ele está acabando com você. Vale a pena você se diminuir todos os dias, se desvalorizar todo dia por conta de um retrato de família? E toma muito cuidado, porque lembra que eu falei, tudo que os teus filhos, que também precisam de você, tudo que você está vivendo emocionalmente, eles estão vivendo também.
Entendeu? Exatamente, eu busco incansavelmente a minha segurança. Será que isso que não me permite prosperar financeiramente? Sim, muito provavelmente. Muito provavelmente. Por quê? Porque você talvez esteja hoje fazendo escolhas que privilegiam essa segurança. Porque imagina, uma menina de 6 anos órfã, ela se sente totalmente insegura. Ela perdeu a segurança dela. E às vezes, por pior que seja, não estou falando que é o teu caso, tá, Cristina? Mas por pior que seja o pai e a mãe, eles representam aquela segurança. Eles representam para a criança aquela segurança. Se eu perco isso, e de uma maneira às vezes abrupta, eu tô sozinha no mundo. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, existe hoje a Cristina adulta que está aqui me ouvindo, mas existiu uma Cristina de 6 anos e a gente precisa se colocar no lugar dessa menina de 6 anos. Como que ela se sentiu? Peraí, cadê as minhas referências? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê? E aí o que acontece? Eu vou buscar incansavelmente segurança o resto da minha vida. E isso impacta, sim, no meu financeiro, na minha prosperidade, porque talvez hoje, não sei se é o teu caso, tá? Talvez você queira, sei lá, fazer uma transição de carreira porque você não está mais feliz com o trabalho que você tem. E aí o que acontece? Você procrastina, você adia, você inventa desculpas para não fazer essa transição numa carreira que talvez você pudesse ganhar muito mais e prosperar muito mais. Entende? Ou ainda, o medo de sair de uma relação faz com que você sempre permaneça em busca, e isso é um padrão que acontece muitas vezes, em busca de ser ajudada. Em busca de ser ajudada. Isso acontece muito. Pessoas que têm potencial para prosperar, mas elas não prosperam, sabe por quê? Porque elas querem chamar a atenção vivendo uma situação de vulnerabilidade. Seja financeira, seja de saúde física. Tem muita gente que eu já tratei na hipnoterapia e que conseguiu, por exemplo, se livrar da obesidade. Sabe por quê? Porque ela mudou essa interpretação de que ela precisava sempre, olha só, sempre estar doente, e um corpo obeso é um corpo doente, para que alguém viesse me salvar, especialmente a minha mãe, porque era a maneira da mãe dar atenção para ela. Quando você muda essa interpretação, aí sim você pode, por exemplo, emagrecer. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso fez sentido para você. Por isso eu vou te fazer de novo um convite para você entrar gratuitamente aqui para a comunidade Autoestima Saudável. A gente tem encontros ao vivo às terças-feiras, às 9 da noite, horário de Brasília, com processos terapêuticos. Ontem mesmo tivemos um encontro, a gente falou desse hábito destruidor da autoestima e eu fiz no final um processo terapêutico. Quem estava lá sabe que eu não tô enganando ninguém. Tem um processo ao vivo, só para quem faz parte da comunidade Autoestima Saudável. Então escreve autoestima aqui nos comentários para você receber uma mensagem minha no direct. Recebendo essa mensagem, você clica nesse link e entra para o nosso grupo, tá bom? Todo dia, inclusive, também tem conteúdos, eu mando áudios, reflexões para te ajudar nessa reconstrução da sua autoestima. Isso, Liginha, do pertencimento. Nós buscamos pertencer o tempo todo. Nós buscamos pertencer o tempo todo. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa sobrevivência. Eu falei isso ontem no nosso encontro, né, da comunidade Autoestima Saudável. Tudo se trata de sobrevivência e essa frase mudou a minha vida. Quando você entende o significado disso, que tudo se trata de sobrevivência, você consegue entender os teus comportamentos, você consegue entender tudo que você hoje já fez, por exemplo, ao longo da sua história. Por isso que eu digo assim, se você hoje está vivendo uma relação tóxica e abusiva, por exemplo, para de se culpar. Esse é um passo importante, parar de se culpar. Porque você talvez hoje não consiga sair dessa relação, não porque você, né, existe aquela expressão horrível, você é mulher de malandro, entendeu? Mulher de malandro, né? Não, é uma frase horrível. É um processo muitas vezes automático.
do seu subconsciente. Do seu subconsciente. Entendeu? E aí com isso o que acontece? Você tem um comportamento, porque o teu subconsciente é onde estão as suas emoções. Ele comanda a sua vida. Você tem um comportamento que muitas vezes ele é totalmente contrário àquilo que você deseja. E a vida está passando. Tudo bem? Live incrível hoje, diz Areta. Tenho acompanhado há pouco mais de uma semana e tem sido transformador. Gratidão. Obrigado. Excelente. Bom, então a gente se vê amanhã às 8h15, para você que está chegando hoje, para você que está aqui pela primeira vez, de segunda a sexta às 8h15 da manhã. E aí a gente vem com mais um conteúdo para você se fortalecer, para você recuperar sua autoestima e a coragem. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!